Ficar vários dias em jejum faz bem ou mal para a circulação? Com certeza você já deve ter visto pessoas, principalmente de algumas religiões de base judaico-cristã, e até os muçulmanos, os judeus, os cristãos de várias denominações, fazerem jejum. E o ser humano já está acostumado com essa prática há muitos anos. Hoje ela retomou e algumas pessoas falam que aumentam a longevidade, afasta doenças e até câncer. Será que é verdade? Então fica até o final do vídeo que eu vou te contar tudo sobre isso. Você já ouviu pessoas dizendo que ficar vários dias em jejum faz bem pro coração? Mas quase ninguém te explica que o que realmente acontece com a circulação, com os vasos e com o sistema cardiovascular durante um jejum prolongado. Bem, hoje eu vou te explicar isso de forma médica, clara e sem exageros. Eu sou o Dr. Paulo Laredo, eu sou médico angiologista e cirurgião vascular. O meu papel aqui não é ficar defendendo moda de jejum, nem falar que tal negócio não presta. É justamente te ajudar a entender como o teu corpo responde de verdade. Bem, o que é o jejum prolongado? Jejum prolongado não é pular uma refeição. Antes disso, o que é jejum? Jejum é você ficar pelo menos mais de 12 horas sem se alimentar. Lembra que eu sempre falo aqui que o nosso corpo é uma máquina, é um carro flex, que ele funciona com 2 combustíveis. De preferência, ele quer funcionar com açuquinha, com açúcar, que é tipo um combustível de queima rápida. E ele tem uma opção, por exemplo, se você se perdeu numa mata, se você se perdeu num deserto, se você não conseguiu alimento, ele tem uns estoques de gordura que ele também pode usar, que é o metabolismo lipídico. E esse aqui é uma energia mais durável e mais saudável. Só que enquanto você der açúcar, ele vai preferir o açúcar. Quando a gente fala de jejum, existe uma coisa chamada jejum prolongado. Então a gente não está falando de reduzir calorias. Você vai ter uma janela de alimentação, mas é de um tempo de ficar sem comer. O corpo não interpreta isso como algo neutro. Ele interpreta como um estado de adaptação ao estresse. Bem, nas primeiras 24 a 48 horas que você faz isso, trabalha com jejum, o corpo vai consumir seus estoques de açúcar no músculo e no fígado, que é o glicogênio. Com isso, ocorre a queda da insulina e aumento dos hormônios de estresse. Do ponto de vista vascular, isso pode gerar até uma queda de pressão, uma tonturinha, sensação de fraqueza, uma alteração no ritmo cardíaco, bem pouquinho no início. É como se fosse um ajuste ali. Então, teu corpo está funcionando com combustível, o açúcar, e vai passar a queimar o combustível, que é a gordura. Nem todo corpo reage igual. Isso é normal, é um estado de adaptação. Agora, quando a gente começa a dar menos caloria, o corpo vai entrando no modo de economia. O fluxo sanguíneo pode ser redistribuído, priorizando os órgãos vitais. Em pessoas predispostas, isso pode piorar sintomas, como mãos e pés frios, sensação de peso nas pernas, ou até um cansaço excessivo. Isso é normal, é uma transição. Não significa que o jejum seja sempre ruim. Significa que ele não é neutro. Imagina que você vai começar um hábito saudável. Você era sedentário, começou uma academia. Você vai sentir só dor. Desculpa, mas no início, a academia, a atividade física que você não fazia, ela vai passar alguns meses te entregando só dor. Não quer dizer que aquilo é ruim. Quer dizer que é uma transformação, teu corpo está se transformando em algo mais forte, uma versão mais forte do que ele era. E com o jejum é a mesma coisa. Existe esse período de adaptação. Agora, como o teu coração e os teus vasos respondem ao jejum? Durante os jejuns prolongados, alguns pacientes apresentam redução da frequência cardíaca e até melhora dos perfis da pressão alta, normaliza mais a pressão e da glicose. Em outros casos, acontece o oposto. Pode aumentar a frequência cardíaca por estresse metabólico. Em quem já tem arritmias, pressão instável ou doença vascular, isso deve ser acompanhado por um médico. Eu não recomendo você fazer jejum sem acompanhamento nenhum. Por isso, o jejum não é uma estratégia universal. Ela é uma estratégia, sim, que os estudos comprovam que ela está ligada com mais longevidade. Quanto mais calorias, é como se o teu corpo viesse com um limite de calorias. Por exemplo, na tua vida, tu vai ter que queimar 200 milhões de calorias. Quanto mais você come aquilo, mais gera estresse oxidativo, mais as tuas mitocôndrias queimam, mais o motor funciona e vai gerar desgaste na máquina. Você vai pagar um preço do envelhecimento precoce, e de doença precoce, e de inflamação, e de Alzheimer precoce, e de câncer que não deveria existir. É a mesma coisa. Você tem um carro que já gastou muita gasolina. Quer dizer o quê? Que rodou muito. E o outro carro gastou menos gasolina. Rodou menos. Qual vai durar mais tempo? Qual vai dar problema primeiro? É a mesma coisa. O açúcar, a caloria que nós ingerimos durante o dia, ela é a gasolina. Então, quanto mais você come por dia, mais você fica rodado ou rodada. E a tua máquina vai desgastar mais. É a mesma lógica do carro. Então, o jejum, nessa analogia, é como se você tivesse um carro, mas você roda pouco. É um carro que dura mais, dá menos problema, precisa de menos manutenção, menos troca de óleo, menos troca de pneu, menos troca de pastilha de freio. Agora, existe uma coisa chamada inflamação e apoptose, que é a morte celular programada. Então, muito se fala em apoptose. Sim, ela existe, mas não acontece só em jejuns extremos. O que é apoptose, gente? Então imagina que teu corpo é um condomínio de células, é como se fosse no exército. Tem um monte de soldado ali trabalhando, tem uns na infantaria, uns no batalhão, uns na cozinha. Só que durante o jejum, tu fala assim, vamos dizer, reduziu a quantidade de dinheiro para aquele batalhão. Cara, então vai ficar só os top. Aquele ali, ó, que não faz nada, dorme o dia inteiro, fofoca, conversa, chega à tarde, sai cedo, mete atestado toda hora, tira ele. E o nosso corpo faz isso. Então aquelas células que não estão funcionando direito,
que estão com defeitos no DNA, que estão com defeitos metabólicos, estão pré-cancerígenas, o nosso próprio organismo limpa aquelas células. Ele fala assim, opa, não tá entrando tanta energia aqui não, peraí, que o bagulho ficou diferente agora. Então você não fica, você não fica, você não fica. Então ele vai, tipo, limpando aquelas células que estão desnecessárias. E outra coisa, uma célula doente, uma célula cancerosa, vocês já viram que o câncer ele cresce muito mais rápido que as outras células? Ela quer o quê? Ela quer carboidrato. Ela quer açúcar. Então, exercício físico, sono adequado, alimentação organizada, tudo isso estimula uma saúde também, e a autofagia e a apoptose, que é a morte celular programada. Não é preciso colocar o corpo em estados extremos para obter esse benefício. Qualquer um pode se beneficiar do jejum intermitente. Bem, quem precisa ter cuidado? O jejum prolongado, ele não é indicado sem avaliação médica, nem acompanhamento médico para quem tem histórico cardiovascular, doença vascular, varizes avançadas, principalmente com sintomas, alteração de pressão, uso de medicações contínuas ou várias medicações. Então, estratégias de saúde precisam respeitar o seu território biológico. E lembre-se, não existe solução igual para todo mundo. Cada um é um ser humano individual que precisa ter uma resposta individual. Bem, o maior erro que eu vejo aqui no consultório é confundir sofrimento com saúde. Se o corpo está dando sinais de alerta, ligou o sinal de alerta, te avisou, apitou, você precisa dar ouvidos àquilo que o teu corpo está te falando. Então, a tua saúde cardiovascular, a tua vitalidade, ela se constrói com um equilíbrio, nunca extremos. Bem, antes de seguir qualquer estratégia que impacte a sua alimentação, seu metabolismo e a sua circulação, é preciso entender o seu corpo. Entender que você é um ser humano individual. O que funciona para um, o que funciona para o seu coleguinha, pode ser o que funciona para você. Pode ser um risco para você. Então, a informação correta protege a sua saúde e a sua liberdade de ter um futuro longevo e saudável. Bem, se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que está pensando em fazer jejum prolongado sem orientação, já se inscreve no canal e manda esse conteúdo para quem precisa ouvir. Eu te vejo no próximo vídeo.